Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Adriana Reide e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até o meio-dia. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e também pelo canal do YouTube. Sim, hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Desemprego fica em 11,8% em agosto e atinge 12,6 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE. O resultado representa uma estabilidade em comparação ao trimestre encerrado em julho, quando a taxa foi praticamente a mesma. O número de trabalhadores por conta própria e sem carteira assinada também bateram um novo recorde na série histórica da pesquisa que começou em 2012. O avanço da informal foi de 41,4% no país. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que foi armado a uma sessão do STF com a intenção de matar a tiros Gilmar Mendes. Em resposta, ministro do Supremo se diz surpreso e recomenda tratamento psiquiátrico a Janot. Presidente Jair Bolsonaro comemorou decisão do TSE que conclui que não houve disparos de mensagens em massa que promoveram processo eleitoral. Levi Guimarães. Bolsonaro voltou a criticar chefes de Estado europeus que vêm criticando o governo brasileiro desde as queimadas na Amazônia. Segundo ele, muitos estrangeiros estão interessados na região, de olho na biodiversidade e nos recursos naturais. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeia ex-candidato apoiador de Bolsonaro para chefiar o Ministério Público da União. Quem assume o cargo de secretário-geral é o subprocurador aposentado Eitel Santiago de Brito Pereira. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal libera saques de até R$500 do FGTS. Marcela Lorenzeto. Serão creditados 5 bilhões e 100 milhões de reais nas contas de pelo menos 12 milhões de trabalhadores. Petrobras aumenta o preço da gasolina em 2,5% nas refinarias. O reajuste ocorreu após a companhia ter aumentado em 3,5% o valor da gasolina na quinta-feira da semana passada. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que dirigentes de universidades privadas precisam se virar. Vitória Bel. O ministro da Educação voltou a defender a contratação de professores no regime CLT para universidades que aderirem ao programa Futurice. São os destaques desta sexta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi empossado nesta quinta-feira. Quem acompanhou a cerimônia de Brasília foi o repórter Antônio Maldonado. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomou posse do cargo nesta quinta-feira. No discurso que fez durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto, ele garantiu que atuará com independência e autonomia durante os 2 anos em que estará à frente do Ministério Público e que a nota forte da gestão dele será o diálogo. Aras lembrou que o MP tem a missão de defender o Estado democrático de direito, as liberdades individuais e os valores que permeiam a Constituição Federal. O PGR também afirmou que atuará de forma democrática para induzir políticas públicas econômicas, sociais e de defesa das minorias, respeitando sempre o que definiu como dignidade da pessoa humana. Reafirmo a todos o nosso dever que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro, responsável pela indicação de Augusto Aras, também falou durante a cerimônia de posse. O chefe do executivo defendeu que o Ministério Público continue altivo, independente e responsável e afirmou que os brasileiros estarão alinhados com as decisões do órgão. Bolsonaro pediu que Aras tome boas decisões, interfira onde tem que interferir e colabore com um bom andamento das políticas de interesse do país. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público.
Presente na posse, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, desejou sorte ao novo Procurador-Geral da República. Desejar sucesso ao Ministério Público, como ele disse, é uma instituição extremamente importante, com certeza fará um grande trabalho. Após a cerimônia, Aras fez um convite para o que definiu como solenidade formal de posse, que vai acontecer na sede da PGR, aqui em Brasília, na próxima quarta-feira. Até lá, ele quer reorganizar os trabalhos administrativos e, para isso, fará uma série de reuniões com outros procuradores e auxiliares. E lembrou que é preciso fazer uma espécie de transição com o subprocurador Alcides Martins, que vinha comandando interinamente o órgão nas últimas semanas. De Brasília, Antônio Maldonado. Obrigada, Maldonado. E num gesto pouco comum, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, abriu as portas para jornalistas do Centro de Treinamento dos Agentes que fazem a proteção do presidente Jair Bolsonaro e promoveu apresentações sobre como os seguranças do mandatário reagem a situações de perigo. Continuamos em Brasília, agora com a Luciana Verdolim. Desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, a segurança aqui da presidência da República, ela ficou muito mais rigorosa. Um dos motivos é a própria imprevisibilidade de Bolsonaro. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, o general Augusto Heleno, nega que o atentado contra o então candidato à presidência no ano passado em Juiz de Fora tenha sido um divisor de águas. Mas admite que hoje ninguém sabe exatamente quando o presidente vai decidir parar, descer do carro ou se aproximar de populares. Por isso é preciso estar sempre preparado. Os agentes de segurança aqui do presidente são escolhidos a dedo e todos com experiência na área. O treinamento é intenso, leva de 3 a 6 meses, com uma reciclagem a cada 3 meses e treinamentos semanais mais amplos que incluem tiro, natação e artes marciais. Os condutores dos veículos da Presidência da República e dos comboios presidenciais também são cuidadosamente treinados. Eles têm acesso a simuladores que apresentam situações de risco e treinamento prático no setor militar urbano aqui em Brasília. O general Augusto Heleno afirma que em 80 anos de atuação do GSI não houve nenhum incidente grave. Ele admite, no entanto, que não existe 100% de segurança. Porque senão fazia uma vez e se repetia aquilo todas as vezes. Aqui não se repete as coisas não se repetem aqui. As coisas são tratadas de acordo com cada oportunidade, cada ocasião, cada visita, cada evento tem um tratamento diferente, porque é uma atividade altamente dinâmica. Diante da constatação, a saída, segundo ele, é treinar ainda mais. Todos os agentes têm experiência e um grande grau de acerto no tiro, com diversos tipos de armas, até as de maior calibre. Todos passam por intensos treinamentos em situações de conflito, como é comum atualmente com o presidente Bolsonaro. O treinamento envolve, por exemplo, pedidos de fotos com o presidente. Quem acompanha a Jovem Pan por imagem pode ver o agente com colete vermelho, representando o presidente da República, sendo retirado a salvo de um possível ataque com faca. O treinamento envolve também simulações com arma de fogo, além de situações, por exemplo, em que o carro do presidente é interceptado e ele fica no meio de um tiroteio. Fumaça colorida é utilizada como forma de desviar a atenção dos criminosos, dando tempo para que o presidente seja retirado a salvo do local do conflito. No dia a dia, o presidente tem usado coletes à prova de bala com uma certa frequência. Os seguranças até tentam evitar que os turistas abracem Jair Bolsonaro ou cheguem perto demais, apesar do presidente sempre insistir nesse contato mais direto. Ele está sempre acompanhado também de um segurança com um escudo de proteção, que parece uma maleta. Muitas vezes, na verdade, são 2 seguranças com equipamento. O general Augusto Heleno conta que um dos momentos mais tensos durante o desfile militar de 7 de setembro, por exemplo, foi a decisão do presidente Bolsonaro de caminhar entre as arquibancadas.
Com a fama do presidente de ser imprevisível, a equipe já estava preparada e tinha agentes estrategicamente colocados nas arquibancadas. O problema, segundo o general, foi que depois de caminhar, o presidente ainda percorreu a esplanada num carro com metade do corpo para fora e passou debaixo de 2 viadutos na área central aqui de Brasília. 2 trechos de vulnerabilidade, mas sem maiores riscos, uma vez que não estava prevista a passagem dele por aquele trecho. Uma das maiores questões, um dos maiores desafios no momento é com relação ao monitoramento de drones aqui na área protegida de Brasília. O governo tem como controlar e identificar drones de grande porte. O problema são os pequenos equipamentos. Atirar nos drones, por exemplo, não é solução, uma vez que tiros para o alto são uma das maiores causas da chamada bala perdida. Por isso, foi aberta uma licitação para a compra de um novo sistema. O comentário, no entanto, dentro do governo é que normalmente, nesse tipo de licitação, compra-se o mais barato, mas também o de pior qualidade. De Brasília, Luciana Verdolim. Valeu, Luciana. Presidente do STF pede informações ao ministro Luiz Roberto Barroso sobre decisão que autorizou buscas no Congresso. O pedido do ministro Dias Toffoli foi feito nesta quinta-feira, depois de uma ação da Polícia Federal ter sido questionada pelo Senado. Barroso tem 72 horas para responder ao presidente, que após receber as informações, poderá decidir sobre o caso ou levá-lo ao plenário da Corte. Na quinta-feira da semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho e do filho dele, o deputado Fernando Coelho Filho. Juiz rejeita a denúncia do Ministério Público Federal contra 6 executivos da Vale e 2 da BHP por desastre da Samarco, em Mariana. O juiz Jacques de Queiroz, da subseção judiciária de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, levou em consideração a decisão do TRF1. O tribunal havia trancado as ações penais contra os executivos por entender que eles não exerciam funções de gestão na Samarco. O rompimento da barragem de Fundão aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Provocou a morte de 19 pessoas, além de atingir toda a bacia do Rio Doce. Eduardo Bolsonaro é criticado nas redes sociais por ironizar a ativista ambiental Greta Thunberg. Na quarta-feira, o deputado federal publicou uma imagem falsa da sueca. E nesta quinta, fez outra postagem em tom de deboche, citando trecho do discurso da garota na ONU. As manifestações receberam várias críticas, inclusive de senadores que devem analisar a indicação dele para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, classificou a postagem como irresponsabilidade, enquanto Humberto Costa, do PT do Pernambuco, disse que foi lamentável. Agora são 10 horas mais 16 minutos. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou a favor da tese que pode anular as condenações da Operação Lava Jato. Destaque do repórter Afonso Marangoni. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi favorável nesta quinta-feira a uma tese que pode anular condenações da Operação Lava Jato. 6 dos 11 ministros defenderam que em um processo, réus delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. A posição pode beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Lula. Votaram a favor da tese os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Foram vencidos os ministros Luiz Edson Fachin, relator do caso, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O primeiro a divergir do relator foi Alexandre de Moraes, dizendo que quando uma pessoa faz acordo de colaboração, ela busca a condenação do delatado. O delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. Já o ministro Luiz Roberto Barroso foi contra conceder prazos diferentes para delatores e delatados e destacou o impacto do que estava sendo discutido. O que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada.
esta inovação importante do direito brasileiro, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação. O ministro Gilmar Mendes disse que não se pode combater a corrupção cometendo crimes e criticou integrantes da Lava Jato. Falam mal de nós, chamam a nós de vagabundos. Queriam interferir na distribuição do processo. Falam mal do ministro Fachin. Passam de todos os limites, mentindo, agredindo a corte. E nós, agora, temos que atender a Lava Jato. Quer dizer, vamos um pouco honrar as calças que vestimos. Não. Sabe, é o tipo de coisa... É uma gente que passou de todos os limites. O Supremo analisava um pedido de habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso foi levado para o plenário por Fachin, depois que a segunda turma do Supremo anulou no mês passado uma condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Pendini. Na ocasião, também prevaleceu o entendimento de que o réu delatado deveria se manifestar após os réus delatores. Na sessão, o ministro Luiz Fux questionou os colegas, dizendo que o caso concreto não foi debatido e que não se pode ignorar os desdobramentos da decisão. Se existe algo que não se discutiu aqui, se existe alguma coisa aqui que não se debateu, foi o caso concreto. O que se debateu aqui intensamente foi a tese. Será que alguém aqui desconhece que esse julgamento do Supremo não vai ter uma eficácia que transcende a esse caso? Mas, ministro Fux, é óbvio, só que... A ministra Carmen Lúcia foi favorável à tese, mas disse que para uma sentença ser revista é preciso ficar provada a existência de prejuízo ao réu delatado. É preciso que que fique patenteada a situação que faz com que se tenha como a EIVA a macular o processo. O presidente da Corte, Dias Toffoli, suspendeu o julgamento e a discussão vai ser retomada na quarta-feira. A expectativa é que ele e o ministro Marco Aurélio Mello, que estava ausente nesta quinta-feira, apresentem os votos, o que não altera a maioria que já foi formada. Toffoli adiantou que vai acompanhar a tese vencedora, mas que irá propor ao plenário um limite para o alcance da decisão. Adianto que o meu voto será pela concessão, mas eu trarei delimitações a respeito da aplicação. Se a Corte vai acompanhar ou não tais delimitações, é uma outra situação que nós veremos na próxima sessão. Os investigadores da Lava Jato afirmam que a decisão do Supremo poderá levar à anulação de 32 sentenças, beneficiando 143 condenados. A segunda etapa do saque imediato de R$ 500 por conta vinculada do FGTS começa nesta sexta-feira. Informações agora com a Marcela Lorenzeto. A partir de hoje, a Caixa Econômica Federal libera os saques de até R$ 500 do FGTS para os correntistas nascidos em maio, junho, julho e agosto. Serão creditados 5 bilhões e 100 milhões de reais nas contas de pelo menos 12 milhões de trabalhadores. O dinheiro será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual no banco. Para outros tipos de conta, o crédito automático vai ocorrer apenas aos que fizeram a autorização até o dia 22 de setembro. No último dia 13, a Caixa liberou o pagamento para nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Aniversariantes entre setembro e dezembro terão crédito liberado a partir do dia 9 de outubro. O educador financeiro André Massaro dá a dica: com dinheiro na mão, o melhor é pagar dívidas. Mas mesmo quem não tem dívidas, deve considerar a hipótese de sacar esse dinheiro e investir, mesmo considerando que o retorno do FGTS melhorou, e melhorou bastante. Só que a vida não é só retorno, né? O dinheiro do FGTS é um dinheiro que fica preso a maior parte do tempo e são poucas as oportunidades que a gente tem acesso a esse dinheiro. E essa é uma dessas oportunidades. Então considere a hipótese de investir em algo no qual você tem acesso permanente, liquidez permanente. Os trabalhadores com conta poupança na Caixa, que receberão pelo débito automático, caso não queiram o dinheiro agora, têm até o dia 30 de abril de 2020 para pedir a devolução do crédito. Para a
atender todos, as agências da Caixa Econômica Federal terão um horário de abertura estendido nesta sexta-feira. As agências que abrem mais cedo, às 8 horas da manhã, mantêm o expediente, mas vão ter o horário de fechamento estendido em 2 horas. As que costumam funcionar a partir das 10 horas da manhã também mudaram a abertura para 8 da manhã. Agências que abrem as portas às 9 horas anteciparam em 1 hora o início dos atendimentos e vão fechar 1 hora mais tarde também. Suspeito de chefiar milícias é preso em casa de luxo em condomínio na Barra da Tijuca. Vamos direto para o Rio de Janeiro, ao vivo, são 10h23 da manhã. Conversar com ele, é claro, nosso repórter Rodrigo Viga, que fala com a gente sempre do Rio de Janeiro e está super por dentro de tudo que acontece por lá. Viga, quer dizer que dessa vez, então, foi preso num condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Da outra vez, a gente conversava sobre outro que tinha sido preso num condomínio também super de luxo, esse em Angra dos Reis, algo assim? Isso, com a atuação da Polícia de São Paulo, inclusive, né? Com a ajuda da Polícia de São Paulo em Angra. Hoje, no caso, bom dia para você, Adriana. Desculpa te cortar, viu? Bom dia para o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. O apelido dele é Panelada, certo, minha cara Adriana? Ele foi preso hoje numa casa de altíssimo luxo, num condomínio, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Você me pergunta, tinha piscina? Pergunta para mim, tem piscina na casa onde ele estava? Eu aposto que sim. Tem piscina. Eles gostam tem churrasqueira? Luxo. Tinha. Forno de pizza? Tinha conforto? Tinha. Com certeza. Tinha 2 andares a casa? Tinha. E como tudo isso era pago, hein? Eu estou dizendo que as milícias estão cada vez mais se diversificando aqui no Rio de Janeiro, viu, Adriano? Só não começaram a cobrar ainda taxa de sonho e de oxigênio, né, para respirar e para sonhar. O resto, eles já estão cobrando, viu, Adriano? Então, é o que falta mesmo. Ele dominava o Panelada, 3 comunidades no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Não era o miliciano, mas era um miliciano que mandava ali naquela região. E aí, viu, minha cara Adriana, ouvintes internautas da Jovem Pan, a milícia dele tinha conexão com uma outra milícia mais forte, que atua, sim, nas principais favelas e comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele movimentava milhares de reais mensalmente. Deixa eu te dizer, eu estava falando aqui da diversificação dos negócios. Se você queria fazer uma obra ali nessas comunidades dominadas pela milícia do Panelada, tinha que pedir permissão para o grupo paramilitar, viu, minha cara Adriana? E se ia levantar uma laje lá na casa, a pessoa tinha que pagar uma taxa de 1.000 pratas, R$1.000. Assim não dá, né? Assim não pode. Havia vários mandados de prisão em aberto contra ele, extorsão, homicídio, porte ilegal de arma. Ele foi preso nesse condomínio que fica na Barra da Tijuca, entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com todo esse conforto. Uma casa de 2 andares, cheia de mármore, churrasqueira, piscina, tudo que ele conseguia manter às custas do sofrimento de pessoas pobres, carentes, que vivem nessas áreas dominadas. Adriano, ouvintes internos da Jovem Pan, ontem a Polícia do Rio de Janeiro já tinha conseguido prender à noite 5 integrantes de uma outra milícia que atua na Baixada Fluminense. Ou seja, além dos traficantes, o foco da Polícia Fluminense tem sido também o combate às milícias. Eu gosto sempre de trazer esse número aqui, embora ele tenha algum tipo de defasagem. Em 2010, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, segundo informações do Ministério Público, 1 milhão de pessoas, mais ou menos, que viviam em 44 áreas dominadas por milicianos. Os dados mais recentes, de 2017 para 2018, mostram que já são pelo menos 100 áreas dominadas pelos grupos milicianos no estado, onde vivem aproximadamente 1.700.000 pessoas. Isso mostra bem o crescimento desses grupos paramilitares aqui no Rio de Janeiro, minha cara Adriana. Então, Viga, a conclusão que a gente chega é que essa quadrilha, pelo menos, que começa a ser desarticulada aí desse miliciano, era muito bem organizada e rigorosa, hein? Agora aqui, acho que você com certeza ficou sabendo também, em Cubatão foi preso há poucas horas pela Polícia Civil, tal do Pelicano, um dos líderes também do PCC, estava lá num motel com a namorada. Ou seja, eu vi essa cena. Você viu?
Pois é bizarro, né? E a gente vai, pelo menos, tendo a sensação agora de que o cerco está se fechando, né? Para bandidos de alto escalão, né? Como diz a gíria, a casa parece que está caindo e outros integrantes dessas quadrilhas, desses crimes, passam a ficar um pouco, quem sabe, mais receosos, né? Exatamente. Os principais processos que tramitam na Justiça do Rio de Janeiro hoje já envolvem milicianos, tanto que recentemente foi inaugurada uma vara específica aqui no Rio de Janeiro para cuidar justamente de grupos paramilitares e também de traficantes, além de crimes como corrupção e recebimento ou pagamento de propina. Um detalhe também importante, que aqui no governo do Wilson Witzel, embora muitos façam críticas aí à política de enfrentamento duro que ele tem adotado contra o crime organizado, ele pretende intensificar, já está colocando em prática uma nova estratégia, viu, Adriana? Não adianta ficar só enxugando o gelo, ou seja, na ponta, né? Tentar prender o fulano de tal, o pelicano, panelada, o eco, o nariz, o teste, a orelha, não adianta apenas isso, é preciso ir mais além. Então, a Polícia do Rio de Janeiro está buscando agora a estratégia de tentar ir na raiz, asfixiar financeiramente esses grupos paramilitares. A milícia vive de quê? Vive da exploração do transporte alternativo, da TV a cabo pirata, da venda de água, da venda de gás. Então, vamos lá na fonte, tentar asfixiar financeiramente os milicianos. E você sabe que bandido sem dinheiro dá mole na praça e acaba sendo pego, né, minha cara, Adriana? Pois é, eles se acham muito espertinhos, mas não são os únicos espertos, né? E a gente tem aí a polícia e autoridades querendo proteger e melhorar a segurança da população, não só aí no Rio de Janeiro, que é gravíssima a situação, mas em todo o Brasil. Obrigada, Viga, pelas informações. Desejo para você uma boa sexta-feira e fim de semana também. Para você também. Eu estou aqui na Fundação Getúlio Vargas, está aqui participando de um evento, né, uma discussão com parlamentares. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, está aguardando, porque ele ficou de conversar conosco daqui a pouco e certamente vai falar sobre um dos assuntos mais badalados dos últimos momentos, aí, das últimas horas, né? A tal ideia, né, do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de matar, de assassinar e depois se suicidar, né? O caso envolvendo o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. E saíram também dados do mercado de trabalho, viu, Adriano? O IBGE divulgou hoje taxa de desemprego, ficou estabilizada, 11,8% no trimestre móvel encerrado em agosto, vis-a-vis o trimestre móvel encerrado em junho. Mas, se você olha para um trimestre limpo, né, sem sobreposição de meses, houve uma redução na taxa de desemprego. Mas 11,8%, uma taxa muito alta, né? Temos mais de 12 milhões de desempregados e as pessoas que estão conseguindo entrar no mercado de trabalho é via informalidade, ou seja, ou por conta própria ou sem carteira assinada. Inclusive, a taxa de informalidade do mercado de trabalho bateu recorde agora no trimestre encerrado no mês de agosto. Funciona assim, viu, minha cara Adriana, ouvinte centenário da Jovem Pan. A economia está devagar e está afetando o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho também está gerando vagas informais e a massa de rendimento não está crescendo. Isso afeta o consumo, ou seja, lembra dos vasos comunicantes, né, Adriana? Então, a economia ataca o mercado de trabalho e o mercado de trabalho acaba influenciando, prejudicando o desempenho da economia. Bom dia para você, para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan. Obrigada, bom evento aí no Rio de Janeiro, depois conta tudo pra gente. Tchau, tchau. Vamos fazer um intervalo rápido agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu volto rapidinho, fica com a gente, até já. Jovem Pan News. O consumidor compra os produtos e no seu dia a dia, muitos deles apresentam o que a gente chama de vícios. Vícios são problemas que os produtos normalmente apresentam. Não é à toa que normalmente tem aquela garantia contratual que é chamada também de período de estabilização do produto. Normalmente, aqueles problemas do processo de fabricação são apresentados nesse período de garantia estipulado pelo fabricante. Por exemplo, aquele produto que para de funcionar durante o prazo de garantia contratual, o consumidor tem que entrar em contato com o fabricante, o consumidor tem que entrar em contato com a assistência técnica para fazer uma avaliação desse produto. Não se tratando de um mau uso do consumidor, aquilo que a gente chama de culpa exclusiva do consumidor, este produto terá que ser consertado pelo fabricante em até
30 dias. O artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor diz que se esse produto não for reparado dentro de 30 dias, o consumidor pode exigir alternativamente a sua livre escolha uma de 3 opções. Pedir o desfazimento do negócio, o que é? Receber o dinheiro de volta e devolver o produto com problema. Pedir a substituição do produto por outro idêntico sem aquele problema apresentado, reclamado pelo consumidor. E a terceira opção, que não acontece em todos os casos, o abatimento proporcional do preço. Sempre o caminho é reclamar primeiro com o fornecedor. Todos os dias a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Pontuar que contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas... Achei uma pegadinha bem desnecessária. A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Aline, onde você estava? Tá no mar? Olha lá. Era tudo uma grande pegadinha. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Já estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10h35. Obrigada pela companhia. O presidente Jair Bolsonaro comentou na live de quinta-feira a decisão do ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, que negou diligências para investigar um suposto impulsionamento ilegal em massa de mensagens pelo aplicativo WhatsApp. Destaque do repórter Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira, que concluiu que não houve disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral do ano passado por parte da chapa vencedora. A ação foi movida pelo PT após uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Na live semanal que faz pelo Facebook, Bolsonaro criticou tanto o Partido dos Trabalhadores como o jornal e pediu punições. Houve o fake news da Folha e depois deu trabalho ao TSE, mas tinha que ter uma punição para o PT, tinha que ter uma punição para a Folha de São Paulo. Os caras não podem publicar as coisas, é comum acontecer isso daí. Esta foi a primeira live do presidente após o pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas. Jair Bolsonaro rebateu as críticas que classificaram o discurso como agressivo ou que teria isolado o país e disse que os presidentes anteriores discursavam apenas para serem aplaudidos, mas sem dizer nada. Segundo ele, o discurso rompeu tradições. Realmente nós rompemos tradição. Tradição de subserviência. Pois é. Tradição, como é que chama de vira-lata aí que o pessoal fala? Complexo de vira-lata. Do complexo de vira-lata, rompemos. Também participou da transmissão a indígena Issani Calapalo, que viajou com Bolsonaro a Nova York para a Assembleia da ONU. Eles voltaram a criticar a repercussão dada às recentes queimadas na Amazônia, dizendo que é da cultura indígena promover pequenas queimadas nessa época. Issani Calapalo disse que muitas pessoas no Brasil e no mundo não sabem como é a vida do índio e criam ideias falsas. Aí acaba criando aquela ideologia do índio romantizado, eu costumo dizer, aquele índio romantizado, um índio lá do século passado, não fala do índio de agora, do índio do século XXI. Olha, o ser humano evoluiu.
Bolsonaro voltou a criticar chefes de Estado europeus que vêm criticando o governo brasileiro desde as queimadas na Amazônia. Segundo ele, muitos estrangeiros estão interessados na região, de olho na biodiversidade e nos recursos naturais. Issani Calapalo disse já ter recebido proposta de um estrangeiro que queria comprar um pedaço de terra para ser explorada. De Brasília, Levi Guimarães. Valeu, Levi. Destaque internacional agora. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quebrou o protocolo e fez uma selfie antes de discursar na ONU. Camila Yunes. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, teve uma atitude curiosa durante a Assembleia Geral da ONU nesta quinta-feira. Antes de iniciar o seu discurso, ele pediu licença, pegou o celular e tirou uma selfie, que foi publicada momentos depois. Nayib Bukele justificou a foto falando sobre a nova forma de conexão entre as pessoas. Ele disse que os discursos na Assembleia se tornam obsoletos e que enviou a selfie a um lugar em que as pessoas estão conectadas o tempo todo. O presidente salvadorenho ainda reiterou que mais pessoas iriam ver a selfie do que escutar o discurso. Créanme, muitas mais pessoas verão essa selfie que as que escutarão este discurso. Para ele, este é o começo de uma nova era da humanidade e que estamos vivendo uma revolução comunicacional. Ele também sugeriu que as futuras assembleias fossem feitas por videoconferência, porque, segundo ele, isto incentivaria a população a assistir os discursos. Nayib Bukele foi eleito presidente de El Salvador em fevereiro deste ano pelo partido de direita Grande Aliança pela União Nacional. O governo de Donald Trump limitou mais uma vez a cota de refugiados que os Estados Unidos recebem. A reportagem é de Natasha Mazzaro. O governo de Donald Trump limitou mais uma vez a cota de refugiados que os Estados Unidos recebe. Nos próximos 12 meses, o país só irá aceitar 18 mil refugiados. A medida passa a valer a partir de 1º de outubro. O número é bem abaixo do limite do ano passado, de 30 mil, e representa o menor limite da história norte-americana para receber esse tipo de imigrantes. Do total de vagas, 5 mil serão destinadas para refugiados por perseguição religiosa. Outra parte será reservada para os iraquianos que trabalharam com as Forças Armadas norte-americanas e outra para pessoas da América Central. A medida faz parte de um plano do governo de Trump de reduzir imigrantes legais e ilegais que entram no país. O Departamento de Estado ressaltou que houve a necessidade de efetuar o corte porque há ainda uma série de pedidos em análise. O limite de cotas de refugiados, no entanto, pode ser barrado pelo Congresso. 20 para as 11 da manhã. Medida provisória da criação do Médicos pelo Brasil agora precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara, mas já recebe críticas do setor. A MP passou por uma comissão mista do Congresso na quarta-feira e foram incorporadas emendas polêmicas. Um dos itens estabelece, por exemplo, a isonomia das carreiras com o retorno do pagamento de gratificação por desempenho. O programa do governo federal substitui o Mais Médicos, mas deputados decidiram reintegrar cubanos, algo rejeitado por parte dos brasileiros. A ideia é que eles recebam cerca de R$ 3.400, valor hoje destinado a quem faz residência na área. O presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira, lamenta a forma como foi aprovada a MP. Prevaleceu o discurso demagógico que visa legitimar a verdadeira máfia instalada hoje no Brasil para revalidação de diplomas médicos. E, à guisa de um pretenso discurso humanitário, inclusive permitir aos remanescentes estrangeiros do programa Mais Médicos o exercício da medicina no Brasil sem a devida certificação, sem o devido diploma. A medida provisória que cria o Médicos pelo Brasil também divide parlamentares, governistas e oposição. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, aprova a reinclusão dos cubanos. Incorporamos a questão justa e necessária em relação aos médicos cubanos, que serão incorporados novamente ao programa Mais Médicos. Tratamos aqui de forma corajosa da questão do Revalida, que nós queremos que seja permanente, seja claro, transparente, justo, sem exageros. Ao contrário do petista Zeca Dirceu, o deputado e médico Luiz Ovando critica a volta dos cubanos. O
O parlamentar do PSL de Mato Grosso avalia que o programa Mais Médicos escraviza os profissionais e agora exalta a medida provisória sem alterações. Vem exatamente para acabar com aquela situação de escravidão que foi instituída nos mais médicos. E aqui o problema de ordem humanitária, nós como Estado temos que resolver o problema. Nós temos que dar uma solução a esses 1.800 médicos cubanos que se encontram no país sem condição de trabalho. Luiz Ovando, do PSL, defende ainda que a medida provisória seja aprovada sem qualquer mudança. Ao todo, serão oferecidas 18 mil vagas, a maioria em municípios de difícil acesso e em áreas mais pobres, do norte e do nordeste. A escolha da cidade seguirá critérios como população e número de cadastrados em programas sociais. A forma de seleção, que antes dependia de uma inscrição simples pela internet, agora dependerá de prova escrita. 10h43, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou nesta quinta-feira que o governo está descontingencionando recursos, melhor dizendo, para as universidades federais do país. Mais informações com a repórter Vitória Bel. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou nesta quinta-feira que o governo está descontingenciando recursos para as universidades federais do país. Nesta quinta-feira, a Universidade Federal do Paraná informou que a restrição orçamentária poderia comprometer as aulas de mais de 34 mil alunos. O ministro negou que tenha faltado recursos essenciais para as instituições. Não houve nenhum bandejão sem alimento, porque a gente descobriu que tem uma universidade que desviou recursos de ajuda universitária. As universidades estão funcionando, está havendo descontingenciamento agora e as coisas vão seguir a vida normal. O ministro da Educação voltou a defender a contratação de professores no regime CLT para universidades que aderirem ao programa Futurice. Weintraub foi incisivo no discurso contra altos salários pagos a profissionais concursados. Eu tenho que ir atrás de onde está a zebra mais gorda, que é o professor de uma federal, com dedicação exclusiva, que dá 8 horas de aula por semana e ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Segundo o ministro, cerca de 15 universidades já estariam interessadas em aderir ao programa Futurice. Weintraub esteve em evento em São Paulo com diretores e reitores de universidades privadas. No evento, o presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior, Hermes Fonseca, questionou o que o governo poderia fazer para recuperar o FIES. Em resposta, o ministro foi enfático em dizer que o Estado não iria ajudá-los. O que o governo vai fazer por vocês? Nada. Fazer nada. Vocês têm que se virar. Para o diretor executivo do SEMESP, Rodrigo Capelato, a fala do ministro preocupa. É lógico que no discurso mais liberal, você fala, não, deixa que o mercado se entende, quem puder faz, quem não puder não faz, e assim, mas não é assim que funciona na prática. Quer dizer, a educação não é um bem que você consegue um financiamento como você consegue de um carro, de uma casa, etc. Então precisa ter interferência, precisa ter política pública para isso, né? O ministro da Educação também defendeu um modelo de autorregulação das universidades particulares, sem a necessidade de avaliação direta pelo MEC. Bom, agora são 15 para as 11 da manhã. Vamos lá para Brasília ao vivo com o José Maria Trindade, que já está com a gente aqui na linha. Bom dia, Zé. Quais destaques você traz para a gente hoje? Salve, muito bom dia a todos. Salve. Olha, é o acompanhamento do que aconteceu e vai acontecer no Supremo Tribunal Federal. Ontem a sessão mostrou um tribunal político, sempre foi assim, mas nos bastidores e nunca tão escancarado. Agora o presidente Dias Toffoli assume ali a função de um líder de governo, um líder de partido político e vai tentar um acordo entre os 11 ministros que se dividiram ali em 11 Supremos Tribunais Federais, ou seja, não é mais uma casa unificada. E vai trazer na quarta-feira uma proposta que possa unificar os votos divergentes no plenário do Supremo. A base é a Lava Jato, o debate sobre um habeas corpus que ninguém discutiu. A discussão foi sobre teses políticas e teses sobre combate à corrupção. Agora, no meio disso está a Lava Jato e mais de 80 réus condenados e que tiveram ali as alegações finais junto delator e delatado. A tese vencedora é de que o delator se transforma numa espécie de auxiliar da acusação
e por isso o delatado tem que falar por último. Então, na quarta-feira, haverá a apresentação de uma proposta do presidente Dias Toffoli e, olha, foi muito bom, porque até lá os ministros do Supremo vão entender as repercussões políticas e também de opinião pública disso aí e a demonstração de que todos agora acompanham as decisões dos poderosos por aqui, né? Ah, que bom, Zé. E sobre o mais novo PGR, o Augusto Aras, ele nomeou para a Secretaria-Geral do Ministério Público o ex-candidato a deputado que apoiou Bolsonaro. Como isso foi visto por aí? Pois é, o Eitel é filho de político, né, da Paraíba, de uma família de políticos, mas passou no concurso em 84, foi para a Procuradoria-Geral da República e até foi candidato à PGR naquela lista tríplice anterior, né, e não ficou entre os primeiros e por isso não escolhido. Depois ele desistiu da candidatura nesta lista tríplice e é uma demonstração de que o novo procurador Augusto Aras está formando a sua equipe com representantes de vários setores, mas na cúpula da PGR estão ali pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e também ao seu pensamento. É natural, o grupo que mandou no Supremo Tribunal Federal nos últimos 16 anos está saindo. Agora, ele nomeou também um aliado do PSDB, o José Bonifácio Andrada, que é um subprocurador, para representar no Supremo Tribunal Federal a Procuradoria-Geral da República, quando ele, Augusto Aras, não estiver presente. O Bonifácio foi auxiliar do Rodrigo Janot, era o representante da PGR lá no Supremo. E também a representação na Procuradoria Eleitoral, um aliado de Raquel Dodge. Ele disse que vai dialogar e precisa, viu? A Procuradoria-Geral da República é dividida em grupos, os procuradores não têm hierarquia e é preciso um líder ali para unificar pelo menos o pensamento médio da nova PGR. Nasce uma nova PGR. Com certeza. Vamos ver como fica essa convivência. Falando em PGR, você citou agora há pouco Janot, é claro que eu não posso deixar de comentar com você também. Que loucura foi essa do Janot dizer que chegou a pensar em ir armado ao STF para matar o Gilmar Mendes e depois se matar? Eu fiquei com a impressão que eu tinha dormido, sonhado com isso. Mas essa declaração aconteceu mesmo? Pois é, a declaração sim, está no livro dele que ele está lançando e tem mais detalhes, né? Há quem diga por aqui que se trata de um golpe de publicidade para vender livros e vender reputação, ou vender uma característica. Ninguém pensa nessa possibilidade. Duas luzes vermelhas foram acesas. A primeira é de segurança. Como barrar esse tipo, é uma demonstração de que não existe segurança 100%. Como barrar esse tipo de procedimento? Como colocar as excelências para passar no scanner, para passar no raio-x, né? Como todos nós, ao entrar no Supremo, passamos pelo o mesmo processo do aeroporto, né? E, por outro lado, também a questão dos debates. Eles não podem descer ao embate pessoal. Trata-se no Supremo de um embate jurídico, no Congresso um embate político, não pode ser pessoal, porque isso pode acabar indo por esse caminho que ninguém pensa e um raciocínio assim, e eu não tenho conhecimento no mundo inteiro de alguma autoridade que tenha pensado isso. Não. Veja bem, o PGR é ali, Presidência da República, Presidente do Supremo, Presidente do Congresso. A Constituição de 88 deu tantos poderes ao Ministério Público, né, autonomia de gestão, administrativa, financeira, que é um poder, é como se fosse um quarto poder. Como barrar o presidente de um quarto poder, né? É muito preocupante e assustadora mesmo essa história. Zé, também queria conversar com você um pouquinho sobre essa história de a equipe de Bolsonaro ter um departamento especial para divulgar em massa fake news por WhatsApp, principalmente, que isso teria ocorrido principalmente também durante a corrida eleitoral que elegeu o presidente Bolsonaro. O que se diz sobre isso por aí, em Brasília? Olha, uma vez, uma certa decisão de governos anteriores aqui, Delfim Neto era o ministro da Fazenda e ele recebeu a incumbência de taxar os produtos considerados supérfluos. Aí ele começou a definir a lista dos supérfluos e taxou perfumes, bebidas e tal, e foi uma gritaria geral.
E ele concluiu que o supérfluo é o trabalho do outro, a atividade do outro, né? Sim. Eu estou tomando emprestado essa história do Delfim Neto, que é um grande contador de história e frasista, para dizer o seguinte: fake news no Brasil, e eu tenho debatido muito isso aqui em vários setores, fake news no Brasil, ou talvez mundial, né? É aquela notícia que não me convém e que vai contra os meus interesses. O resto é notícia ou ouvir dizer, sem checar. Então, esse conceito de fake news, ou seja, mentira, um nome bonitinho para dizer mentira, né? Sim. Está muito disperso. O Congresso Nacional vai agora iniciar um processo de investigação sobre mentiras na internet. Esse nome fica meio pomposo, eufêmico, né? E desde o início a gente sabe, isso foi divulgado, de que o presidente estava abrindo mão de um certo poder de divulgar nos veículos de comunicação tradicionais e montou, sim, uma grande estrutura de comunicação via internet. Tanto é assim que montou um canal especial e direto falando com o eleitor, né? Toda quinta-feira, através dos Pingos nos Is, nós mostramos todo o debate do presidente, a fala do presidente direta. É uma comunicação direta nova, nunca experimentada. Então é isso, ele tem sim um grupo específico para a internet e mídias sociais. Agora, o conceito de fake news é que está elástico demais, né? Pois é, precisa ser mais bem definido, né, Zé? Isso. E falando aí em rede social, né, elas parece que agora cada vez mais estão em alta em discussões e notícias. O Eduardo Bolsonaro gosta muito de usar as redes sociais, né? E nessa última ele andou postando fotos polêmicas, talvez falsas, da menina ativista Greta Thunberg, né? Isso também gerou bastante polêmica, principalmente uma vez que ele quer ocupar um cargo muito importante lá nos Estados Unidos, né? Pois é, eu tenho dito que nós, a humanidade, né, não evoluímos o bastante para usar as mídias sociais. Quer dizer, as mídias, a internet, vieram antes da evolução da humanidade. Esse é um caso típico. Na verdade, ele achava que aquilo era uma verdadeira notícia e não era. Era uma mentira, uma montagem, e ele acabou sendo questionado por todos os setores e estão exigindo aí o pedido de desculpas oficial do deputado. A diferença aí é a seguinte: as pessoas repassam, mas no caso dele, ele é um deputado federal mais votado da história do país e filho do presidente da República e candidato a representante do Brasil em Washington. Quer dizer, a situação fica muito mais complicada e definitivamente não é a mesma coisa de um internauta qualquer ou qualquer usuário de mídia social. Com certeza. Ai, hein? Zé, Maria, o que não faltam são assuntos para você trazer para a gente. Boa sexta-feira. A gente segue te acompanhando ao longo da programação da Jovem Pan. Bom fim de semana também, tá? Um abraço para você em Brasília. Bom trabalho. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Valeu. Bom dia a todos. 5 para as 11 da manhã, eu faço mais um intervalo rapidinho aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e volto num instante. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Um projeto de lei em tramitação pelo Senado vem propondo uma nova lei que em até 30 dias da suspeita do diagnóstico do câncer, que a biópsia seja feita. Nós sabemos que nós temos um projeto de lei já aprovado, 12732/2012, que estabelece o máximo prazo de 60 dias entre o diagnóstico de câncer definitivo através da biópsia e o começo do tratamento. Esse novo projeto de lei, que está ainda em andamento e que deve ser aprovado, vai permitir que diminuam-se os atrasos entre a suspeita clara de câncer e a biópsia, que é o teste que claramente classifica o paciente como tendo ou não um câncer e que dá também o diagnóstico do tipo do câncer que aquela pessoa tem para um tratamento adequado. Acho isso bastante positivo, acho isso muito importante. Porém, devemos lembrar que só uma lei muitas vezes não é o suficiente. Nós precisamos melhorar o sistema de atenção básica, de saúde primária, dos exames iniciais, do acesso às consultas, bem como também o acesso dos pacientes aos consultórios médicos. Então é importante que a lei seja acompanhada de uma melhora estrutural
de toda a parte de atenção básica à saúde, para que essas pessoas com sintomas e queixas que podem ser câncer cheguem através dos seus postos de saúde aos hospitais de mais referência para que o diagnóstico seja feito e o tratamento seja formalmente montado, iniciado o mais rápido possível. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. De volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos direto para o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Os debates sobre clima e sustentabilidade voltaram à tona após a fala da menina sueca Greta Thunberg na ONU. Sobre o uso de uma criança como símbolo da causa ambiental, eu uso aqui o resumo feito por Flávio Gordon em uma coluna escrita na Gazeta do Povo. Não há, diz ele, de certo, nada mais covarde e inescrupuloso do que empurrar crianças para a linha de frente do campo de batalha, seja esta física, política, cultural ou religiosa, fecha aspas. Já sobre o tema da sustentabilidade em si, o que vemos é o recrudescimento da visão pessimista, apocalíptica, malthusiana, dos que acham que estamos a ponto de esgotar os recursos naturais e energéticos ou então destruir o planeta. Falta a essa gente imaginação ou conhecimento mesmo. No início do século XIX, quando a Terra era habitada por apenas 1 bilhão de pessoas, Thomas Malthus previu que a população mundial cresceria em proporções geométricas e que a produção de alimentos e outros recursos não conseguiria acompanhá-la, teria uma projeção aritmética. A morte prematura visitará a humanidade em breve, que sucumbirá em face da escassez de alimentos, das epidemias, das pestes e de outras pragas, dizia ele. Amém. Mas, como lembra João Luiz Mauad em texto publicado pelo Instituto Liberal, atualmente vivem no mundo 7 vezes mais seres humanos que na época do reverendo Malthus. Depois da Revolução Industrial e do advento do capitalismo, a humanidade progrediu de maneira excepcional, aprendeu a explorar os recursos naturais de forma muito mais eficiente e produzir alimentos e distribuí-los como nunca antes na história. Não importa, em 1968, quando a população mundial era metade da atual, o renomado ecologista Paul Ehrlich escreveu o livro The Population Bomb, onde previu que, como resultado da superpopulação, centenas de milhões de pessoas morreriam de fome nas próximas décadas. Por que os malthusianos perdem sempre suas apostas? Porque enxergam o mundo e a economia de forma estática, desconsideram a criatividade humana e o progresso tecnológico. Mauad oferece a solução alternativa dos liberais a essa histeria ambiental. A solução, portanto, não está em restringir o consumo, mas em motivar as pessoas para o trabalho e o desenvolvimento tecnológico, algo só possível em sociedades onde prevalecem a liberdade econômica e, fundamentalmente, o direito de propriedade.
Muitos ecoterroristas são, no fundo, melancias, verdes por fora, mas vermelhos por dentro. Eles odeiam o capitalismo, justamente o sistema que pode nos salvar da miséria, o estado natural da humanidade. Não caiam nas ladainhas alarmistas dessa turma, principalmente quando precisam apelar ao uso de crianças para despertar emoções na falta de argumentos e da razão. Quase 70% dos brasileiros não conseguiram guardar dinheiro em agosto. Vamos com a reportagem agora do Vitor Brown. Uma pesquisa do SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas afirma que 67% dos brasileiros não conseguiram poupar dinheiro em agosto. 4 em cada 10 entrevistados dizem que não guardaram porque têm a renda muito baixa, sem nenhuma sobra no final do mês. Outros 18% foram surpreendidos por algum imprevisto. 15% tiveram gastos atípicos com reformas, tratamentos médicos ou compras e 13% afirmam que perderam o controle sobre os gastos. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauchi, explica que o ideal é que a reserva seja feita assim que o dinheiro cair na conta. Interessante notar que para poupar dinheiro, o brasileiro precisa se programar. A ideia é sempre separar um dinheiro assim que cai o salário para conseguir fazer essa poupança e não cair em tentação de gastar esse dinheiro. Entre os que guardam dinheiro, a caderneta de poupança ainda é o destino mais comum, citada por 2 em cada 3 entrevistados. 21% deixam a quantia parada na conta corrente e 18% guardam os valores em espécie em casa. Para Marcela Kawauchi, é preciso procurar opções melhores. Seria bom que esse brasileiro que poupa dinheiro procurasse algum tipo de investimento mais sofisticado. Fosse um CDB ou Tesouro Direto, que rendem muito mais e ainda assim trazem segurança para esse investimento. A pesquisa afirma que entre integrantes das classes A e B, 54% não fizeram poupança no mês passado, o que, segundo o SPC Brasil, indica que a poupança não é hábito, mesmo entre aqueles que recebem salários mais altos. 11h04 agora, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou nesta quinta-feira um contrato de navegação com as principais operadoras de telefonia. Isso para facilitar o acesso dos munícipes surdos aos serviços da prefeitura. Destaque de Vitor Moraes. Usuários surdos que usam o aplicativo Central de Intermediação em Libras, chamado SIL, não vão mais precisar usar os seus pacotes de dados para acessar o app. Essa novidade inédita no município de São Paulo vai permitir aos surdos tirarem suas dúvidas sobre qualquer serviço oferecido pela Prefeitura de São Paulo sem ter que pagar por isso. Sou Adriana, intérprete de Libras da Prefeitura de São Paulo. Como posso ajudar vocês? Ele está perguntando, ele gostaria de uma informação. Como que ele faz para ligar, para ele agendar uma consulta médica? Porque ele gostaria, na verdade, de cancelar uma que marcaram para eles e ele quer fazer uma remarcação. Ok, eu vou fazer a ligação para você. Ele vai me passar o número 3003-5557. Guarde um momento que eu estou ligando. Está chamando. Olá, bom dia. Eu me chamo Adriana, sou intérprete de Libras da Prefeitura de São Paulo. Eu estou aqui com um munícipe surdo que se chama Eduardo. Ele gostaria de fazer uma remarcação de consulta. Por meio da tradutora de Libras Simone Tretelli, Eduardo Tetamante, de 35 anos, aprovou a iniciativa. Eu vejo grande importância para a comunidade surda, não utilizando os dados móveis, porque na utilização da videochamada, então, utiliza muito, né? A internet vai embora muito rápido, então as pessoas também às vezes não têm condições, alguma parcela de pessoas não tem condições de assumir com essa internet, então vendo a necessidade de, em diversos locais, como hospitais, outro INSS, então outros departamentos da cidade de São Paulo, ele acha muito importante eles conseguirem essa gratuidade. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, explica que a novidade vai atender uma população
de 130 mil surdos que moram na cidade de São Paulo. Nós assinamos esse contrato com as principais operadoras que fizeram por um preço bem abaixo do praticado no mercado, para que a prefeitura possa garantir a essa população o acesso a esse serviço tão importante, que significa traduzir em libras, ou seja, a população surda, os serviços que são prestados na cidade de São Paulo, em especial os da área da saúde. Uma iniciativa digna de aplausos. Legal. Bom, os Estados Unidos enviam 200 militares e mísseis à Arábia Saudita. O porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman, afirmou que a mobilização acontece para apoiar a defesa saudita depois dos recentes ataques a instalações petrolíferas. Ele informou ainda que a mobilização vai incluir uma bateria de mísseis terra-ar, além de 4 radares usados pelos sistemas de defesa aérea. Os Estados Unidos e outros países responsabilizaram o Irã, que nega qualquer envolvimento com os ataques. A Delta anuncia acordo para comprar, ou melhor, deixa eu voltar nessa notícia e a gente termina a informação aqui pra gente. Vamos seguir o Jornal da Manhã, eu vou atualizar essa série de informações e a gente volta a informar vocês aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, às 11h08. Vamos para o Rio de Janeiro, novo destaque do repórter Rodrigo Viga. A economia brasileira deve crescer 0,8% este ano e menos do que o previsto para o ano que vem, 2,1%. As projeções são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão ligado ao governo federal. O IPEA divulgou nesta quinta-feira suas revisões para a atividade econômica brasileira. A projeção para o PIB ficou a mesma em relação ao documento anterior, alta de 0,8% neste ano de 2019, em linha com aquilo que estão esperando analistas e especialistas de mercados. Mais otimistas falam na possibilidade de um crescimento de 1%. Em agosto, por exemplo, o IPEA prevê uma queda no monitor do PIB de 0,8%, mas no último quadrimestre, uma reação da atividade econômica, graças a maior oferta de crédito, liberação de recursos do FGTS, inflação bem comportada e avanços em alguns segmentos e atividades econômicas. O IPEA, para o ano que vem, previa um crescimento do PIB de 2,5%, mas agora fala em uma expansão menor da ordem de 2,1%. Crescimento de 1% em qualquer lugar é pouco. A gente no Brasil, ainda mais depois da recessão que a gente teve, é menos ainda, tá? Mas a gente espera que no ano que vem esse quadro melhore, a gente tenha um crescimento que é mais que o dobro disso, tá? Então, o crescimento de 2,1 representaria um crescimento muito maior do que o que vinha acontecendo nos últimos anos, embora não seja nada tão elevado assim. Em recente entrevista aqui no Rio de Janeiro para a imprensa estrangeira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu a possibilidade da economia brasileira crescer 2,5% no ano que vem, embora o orçamento deste ano, elaborado pelo governo anterior, apontasse para a possibilidade de expansão do PIB de 2,5% neste ano de 2019. O IPEA também vê a inflação brasileira bem comportada e está projetando para 2019 taxa de 3,55% para o IPCA, abaixo dos 3,90% projetados anteriormente. Por isso o IPEA espera até novos cortes na taxa básica de juros, a Selic. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Obrigada, Viga. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, defendeu o presidente Jair Bolsonaro, que não se pronunciou sobre a morte da menina Agatha Félix no Rio de Janeiro. Vamos para Brasília, destaque da Luciana Verdolim. Olha, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, o general Augusto Heleno, ele lamentou a morte da menina Agatha Félix na semana passada, lá no Rio de Janeiro, vítima de uma bala perdida. Ele, no entanto, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro, que foi criticado por não ter se manifestado sobre o caso. O ministro lembrou, inclusive, que essa questão é de responsabilidade do governo do Rio.
Pô, se o presidente a cada dia for comentar sobre acontecimentos do Estado, ele vai acabar cometendo algum tipo de, sabe, de estar se intrometendo, ele não foi chamado. Isso aí é um problema do governador. Mas tem que falar sobre isso é o governador. O general explica também que a afirmação do motorista da van em que estava a menina de que o tiro teria sido dado por policiais precisa ser analisada com cuidado. Não é necessariamente verdadeira, porque você está dirigindo uma viatura, toma um tiro por trás, você já sabe quem foi. É complicado, né? Entender se você toma um tiro num veículo, a primeira coisa é se abaixar, né? Tentar entrar até debaixo do banco. Ainda segundo ele, a investigação precisa ser rigorosa. É preciso verificar de onde veio o tiro, por exemplo, e esperar que alguma coisa seja periciada com fundamento científico. De Brasília, Luciana Verdolim. Obrigada, Luciana. Simone Tebet critica Davi Alcolumbre e diz que o presidente do Senado tenta agradar a todos. Em entrevista ao jornal O Globo, a senadora do MDB do Mato Grosso do Sul cobrou um posicionamento mais sólido do parlamentar. Ela disse que é impossível servir a dois senhores ao adiar a reforma da Previdência em meio à derrubada de vetos à lei de abuso de autoridade e à operação contra Fernando Bezerra Coelho. Para ela, a postura de Alcolumbre faz com que ele não consiga representar a imagem de renovação que lhe foi atribuída ao ser eleito para comandar o Senado. Se não for privatizada, a Eletrobras está condenada a desaparecer. O ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu dessa forma à notícia de que há resistências de congressistas à privatização da holding. Guedes disse que para manter a participação de 33% no mercado de geração de energia, a empresa precisa investir 14 bilhões de reais. Mas só consegue investir 3 bilhões e 500 milhões de reais, segundo o ministro. O governo federal lançará em outubro nova consulta pública para revisar pontos da tabela de fretes rodoviários. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, adiantou que os leilões de concessão em sua área devem resultar em investimentos de 50 bilhões de reais. Otimista, o ministro indagou o que se pode esperar de 2020. Ele mesmo respondeu: um ano melhor do que 2019. Em São Paulo, empresas de transportes discutem o futuro do setor em meio à presença de aplicativos. Reportagem de Marcelo Matos. Aplicativos retiram passageiros dos ônibus com impacto para o aumento na tarifa em São Paulo. A análise é do superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos, Luiz Carlos Nespoli. O estudo está apontando, na verdade, um alerta. Cuidado. Se deixar tudo como está, da maneira como está, você vai ter uma pressão inflacionária na tarifa muito alta. Se você migrar 20%, você vai para mais de 70% do aumento da tarifa. Isso é quase um absurdo, isso não vai acontecer nunca. Luiz Carlos Nespoli lembra que a Prefeitura irá realizar uma licitação do transporte e avalia possíveis impactos do modelo individual em relação ao público. Impactos do ponto de vista social, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista do congestionamento. Isso vai causar uma redução da velocidade comercial do tráfego geral em função do aumento de congestionamento, que vai impactar na redução também da velocidade comercial dos ônibus. E isso vai causar um impacto também na equação financeira ou do contrato de ônibus. Então, isso vai acarretar um impacto no aumento do custo operacional, vai acarretar um impacto, portanto, na tarifa. Ou na tarifa ou no aumento de subsídio. O estudo da NTP leva em consideração os pagantes do sistema sem as gratuidades. E uma redução de 10% dos passageiros poderia gerar uma elevação de 30% na tarifa. Com o bilhete a R$ 4,30, hoje é comum passageiros se juntarem e bancarem aplicativos em busca de conforto e rapidez, um reflexo da tecnologia na mobilidade. Vamos agora ao Ceará. Uma operação policial deteve 14 suspeitos de atuar na onda de violência na região. Já é o 8º dia de ataques. Quem traz informações, detalhes atualizados para a gente ao vivo agora aqui no Jovem Pan, Jornal da Manhã, segunda edição, é o repórter de Fortaleza, Igor Silveira. Bom dia, Igor.
Olá, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Adriana, são 8 dias de ataques aqui no Ceará e cerca de 90 ações ao longo desses 8 dias difíceis aqui no Ceará, que culminou já em mais de 100 prisões de pessoas envolvidas nessa onda de violência, a segunda que o Estado enfrenta só este ano em 9 meses. Na manhã de hoje, uma mega operação da polícia é realizada aqui em Fortaleza e já prendeu 14 pessoas integrantes de facções envolvidas nos ataques, isso de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O titular da pasta aqui no Ceará, André Costa, detalha essa operação que acontece hoje aqui na capital com mais de 120 agentes. As ações vão continuar de maneira enérgica aqui no Ceará. Inicialmente a gente falou em transferências dentro do próprio sistema, em 275 já são mais de 500 transferências, né? E as ações nas ruas, ou seja, hoje a gente vai passar de 100 pessoas presas ligadas a esses eventos, então a atuação vai continuar sendo firme, né? Nós não vamos recuar, não adianta o que esses criminosos estão fazendo, eles não vão conseguir nada com isso, a não ser serem presos, ingressarem no sistema penitenciário rígido e que vai cobrar deles lá a disciplina e os deveres que a lei prevê. Pois é, essa operação continua ao longo do dia de hoje, até o fim do dia, e foi batizada de Eirene, em alusão à deusa grega que é a personificação da paz, né? Após 8 dias de ataques, vem aí mais um fim de semana e a expectativa aqui no estado, o clima, é de que essa onda de ataques venha chegar, né, ao fim. Os ônibus coletivos aqui de Fortaleza circulam normalmente pelo segundo dia consecutivo, após alguns dias circulando de maneira parcial, com frota reduzida, né? Foram alvos de incêndios também aqui no estado, carros particulares, ônibus, prédios públicos, e hoje mesmo um caminhão foi incendiado na BR-222, uma rodovia que liga Fortaleza à região norte do estado. Adriana. Que situação, hein? Não pode continuar assim, não. Vamos continuar acompanhando o assunto. Obrigada, Igor. Bom dia para você aí, boa sexta-feira e fim de semana. Um abraço para você e para todos no Ceará. Muito obrigado, bom dia a todos. Valeu. Autoridades e especialistas discutiram nesta quinta-feira o futuro dos recursos hídricos do estado de São Paulo. Marcela Lorenzeto. Autoridades do governo de São Paulo e de empresas envolvidas na despoluição dos rios Tietê e Pinheiros responderam dúvidas de professores, especialistas e representantes da sociedade civil sobre os recursos hídricos do estado. O evento, promovido pela Fundação SOS Mata Atlântica, ocorreu nesta quinta-feira no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MUB. Uma das principais preocupações da população é referente ao prazo estipulado para limpar o rio Pinheiros. O governador João Dória prometeu a despoluição até 2022. O presidente da Sabesp, Benedito Braga, explicou que o objetivo do projeto é ter condição aeróbia, ou seja, um rio com oxigênio, que possa ser navegável e não tenha odor desagradável. Ele informou que as negociações para contratos estão sendo feitas e as obras já têm previsão de início. Nós lançamos 14 pacotes de obras e serviços na Bacia do Pinheiros. Já temos ganhadores de 3 desses editais e o trabalho então vai se desenvolver até o final do ano, as negociações para acerto dos contratos e as obras se iniciam em janeiro do ano que vem. A Malu Ribeiro coordena a causa Água Limpa da SOS Mata Atlântica desde o início do processo de despoluição do rio Tietê. De acordo com ela, esta é a primeira vez que o estado olha para a questão do saneamento de forma integrada. Eu acho que isso já é uma grande mudança, uma mudança de paradigma muito importante. Agora, é um mega desafio se os municípios da bacia, todos eles, principalmente aqueles que não são operados por companhias de saneamento do estado, né, como o caso da Sabesp, tem que se engajar. Se esses municípios não se engajarem, a gente vai continuar patinando. Para o subsecretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Trani, o diferencial para este projeto é a união de um grupo de técnicos em prol da causa ambiental. Nós hoje somos um conjunto de entidades. O DAE, que cuida também do desassoreamento dos rios, a Sabesp, enquanto gerenciadora das obras de saneamento, a EMAI, que é responsável pela dinâmica do próprio rio e da geração de energia, estão todos juntos sobre o mesmo comando, inclusive sobre o órgão de controle, que é a CETESB, que faz as análises de qualidade de água. Isso permite, então, que o secretário e o governo tenham uma visão conjunta da política de gestão das
das águas e desse objetivo que é comum, que é despoluir os nossos rios. O subsecretário Eduardo Trani reforçou que o saneamento básico é o primeiro passo para vencer o desafio de despoluir os rios. 11h21, o Tribunal de Contas de São Paulo denunciou nesta quinta-feira irregularidades no transporte escolar em todo o estado. Vitória Bel. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo denunciou nesta quinta-feira a situação precária do transporte escolar em todo o estado. Veículos com vidros quebrados, extintor de incêndio vencido, pneus carecas e sem cinto de segurança. Em Cajamar, na Grande São Paulo, a fiscalização encontrou um ônibus lotado com 73 crianças, quando a capacidade máxima seria de 59. A vistoria do TSE contou com a participação de 300 agentes e verificou a situação em 218 municípios. Para o presidente do Tribunal de Contas, Antônio Roque Cittadini, é essencial esse tipo de ação que ocorre em loco, realizando flagrantes. É um tipo de fiscalização mais moderno, porque ele, em vez de fiscalizar o passado, um contrato que foi feito há 8 anos atrás, nós estamos fiscalizando a execução dos atos da administração hoje, com o único intuito que os erros que estão aparecendo sejam corrigidos. Segundo o TCE, um relatório de atividades foi gerado junto com um diagnóstico para as redes de ensino. Em nota, a Prefeitura Municipal de Cajamar afirmou que irá apurar a denúncia e adotará medidas para solucionar o problema. Superior Tribunal de Justiça concede liminar e reitor da Universidade Brasil deixa a prisão. Acusado de vender vagas em curso de medicina, José Fernando Pinto da Costa estava preso desde o dia 3 de agosto. No último dia 18, a defesa do reitor já havia pedido um habeas corpus, que fora negado pela Justiça. Nesta quinta-feira, o ministro Sebastião Reis decidiu pela liberação de José Fernando, vetando apenas o contato com funcionários ou alunos da instituição. Aloísio Nunes diz que a Operação Lava Jato manipulou o impeachment de Dilma Rousseff. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-senador do PSDB afirmou que a ação ficou provada depois da divulgação de mensagens hackeadas dos celulares de integrantes da Força Tarefa. Ele também falou sobre as acusações feitas pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, de ter solicitado propinas de obras em São Paulo. Aloísio comentou ainda que o relato do empreiteiro feito em delação premiada é absurdo e serviu apenas para que ele deixasse a prisão. O governo federal lança projeto para facilitar o acesso de deficientes auditivos à política. A apresentação do Libras Gov aconteceu nesta quinta-feira, no Dia Nacional dos Surdos, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O projeto está dividido em etapas, sendo a primeira a produção e a divulgação de vídeos apresentando os sinais que identificam as pessoas e os cargos do Planalto. As demais autoridades serão incluídas nas fases seguintes do projeto, com o material sendo disponibilizado nos canais oficiais do governo federal. 11h24, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que não pretende fazer mudanças no rendimento da poupança. Destaque de Levi Guimarães. O Banco Central não pretende fazer mudanças nas regras de rendimento das poupanças. Foi o que disse o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Hoje, a remuneração da poupança se dá de acordo com a taxa Selic, a taxa básica de juros. Quando a Selic é de no mínimo 8,5% ao ano, a caderneta rende 6,17% ao ano, mais a taxa referencial, que varia de caso a caso. Com a Selic abaixo de 8,5% ao ano, a caderneta rende 70% da Selic, mais a taxa referencial. Como hoje a taxa básica de juros está no menor nível da história, 5,5% ao ano, a poupança tem se tornado menos atrativa. Roberto Campos Neto negou que a situação abra a possibilidade de o governo rever a fórmula de cálculo do rendimento. Não existe nenhum estudo de mudança da remuneração de poupança sendo feita pelo Banco Central nesse momento. Não existe, não reconheço e não estamos trabalhando nisso. O que nós sempre olhamos é a migração para os diversos tipos de investimento e se essa migração está sendo feita de uma forma saudável. O presidente do Banco Central também afirmou que o governo prepara um projeto sobre pagamentos instantâneos em transferências bancárias, que substituiriam as atuais formas de se enviar dinheiro de uma conta para outra, o TED e o DOC.
Segundo Roberto Campos Neto, o projeto deve ficar pronto para ser enviado no ano que vem e deve permitir que as transações ocorram em tempo real. Nós entendemos que a melhor forma de fazer é da forma central, então vamos desenvolver um sistema que atenda a todos, significa poder pagar, transferir de conta a conta durante 7 dias por semana, 24 horas. Nesta quinta-feira, a Bolsa Brasileira teve alta de 0,8% e voltou aos 105 mil pontos, índice que não era alcançado desde julho, quando a Bovespa atingiu a máxima histórica. O crescimento foi uma reação do mercado ao andamento da pauta econômica no Congresso, principalmente com a promulgação da PEC da cessão onerosa. De Brasília, Levi Guimarães. Obrigada, Levi. E o Congresso promulgou parte da emenda à Constituição sobre a cessão onerosa que destrava o mega leilão de campos do pré-sal previsto para novembro. Vamos para Brasília agora, de novo, com Antônio Maldonado. O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira a PEC da cessão onerosa. Na prática, o texto torna viável a realização de um mega leilão de petróleo no mês de novembro, onde o governo espera arrecadar nada menos que 106 bilhões e meio de reais. A proposta de emenda à Constituição, no entanto, foi fatiada. A parte promulgada diz respeito apenas ao montante que vai para a Petrobras, cerca de 33 bilhões e 600 milhões de reais. Os 72 bilhões e 800 milhões de reais que restam serão divididos entre a União, estados e municípios. E é isso que os deputados precisam aprovar. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, promete esforço para concluir a análise e poder enviar essa segunda parte da PEC para promulgação ainda neste ano. Eu espero que no máximo até meados do mês de novembro a gente possa ter a parte da distribuição dos recursos para estados e municípios, 15% para municípios e 15% para estados, aprovado na Câmara, né, e encaminhado ao Senado Federal para, se possível, para sua promulgação. A ideia é, com a PEC, estabelecer um critério justo para a divisão dos recursos provenientes de leilões de petróleo entre os entes federados. O texto, que já passou pelo Senado e aguarda a análise da Câmara, sugere que 30% do dinheiro arrecadado fique com a Petrobras, outros 30% sejam divididos entre estados e municípios, 3% vá para o estado onde está o poço leiloado e os 37% restantes permaneçam com a União. Medidas que fazem jus à ideia do governo de descentralizar o orçamento e, como mostra o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, são bem vistas pelo parlamento. Temos a consciência de que os recursos públicos precisam existir para que esses recursos sirvam na ponta para melhorar a vida dos brasileiros e não unicamente e exclusivamente custear esse Estado que é pesado para todos os brasileiros. É sem dúvida nenhuma o ponto principal dessa legislatura. É bom esclarecer que a chamada cessão onerosa foi aprovada em 2010 e deu à Petrobras o direito de explorar por 40 anos uma área da Bacia de Santos por contratação direta, sem licitação. Em troca, a empresa antecipou o pagamento de 74 bilhões e 800 milhões de reais ao governo federal. De lá para cá, o preço do barril caiu e a estatal descobriu um volume maior de petróleo na região, o que vai render à Petrobras, no final das contas, mais de 33 bilhões de reais. De Brasília, Antônio Maldonado. Obrigada, Maldonado. O Jornal da Manhã, segunda edição, faz mais um intervalo rapidinho. Na volta tem muito mais informação para você. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Alimentação e saúde. Dr. Filipo. Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Dr. Filipe Pedrinola e quero falar com vocês hoje sobre metabolismo. Esse é um tema que eu escuto muito meus pacientes questionarem no consultório. Doutor, eu não consigo emagrecer, deve ser o meu metabolismo que é lento. E é verdade, o metabolismo ele é resultado de um conjunto de fatores, desde genéticos, do sexo e de aspectos ambientais e de composição corporal também. E o que é o metabolismo? O metabolismo ele está relacionado a todas aquelas reações químicas
bioquímicas que nós temos no nosso corpo para nos manter vivos. E ele é dividido em 3 níveis. O metabolismo chamado basal, ou de repouso, que é aquele número de calorias que nós gastamos para nos manter respirando, o batimento cardíaco, todas as funções vitais das nossas células, e equivale aí mais ou menos a 60%, 70% do nosso gasto calórico diário nas 24 horas. O segundo nível do nosso metabolismo é a chamada de termogênese alimentar. É o quanto o alimento que nós comemos gasta de calorias para ser digerido. Isso é um ponto interessante. A gente sabe que as proteínas são as que mais gastam, seguido pelos carboidratos e depois as gorduras. Então as proteínas, além de mais saciedade, gastam mais calorias. E esse gasto de termogênese com a digestão dos alimentos equivale aí a mais ou menos 10% do nosso gasto calórico diário nas 24 horas. E o terceiro ponto de gasto calórico seria aquele relacionado à atividade física. Esse é o mais variável e isso vai depender do nível de atividade física dessa pessoa e por isso que varia aí de 20% a 40% do gasto calórico das 24 horas do dia. Então a gente vê que metabolismo é algo complexo, muito individual. É verdade que existe o gordinho que come pouco e aquele magro que nem vai na academia e consegue se manter magro. Mas vamos aqui levar em conta que a natureza humana realmente é muito diferente e cada pessoa é única. Então vamos pensar nisso e se você achar que seu metabolismo está lento, de repente pequenas mudanças no seu estilo de vida podem te ajudar muito, como o tipo de alimentação e atividade física regular. Um abraço para vocês. Alimentação e saúde, Dr. Filipo. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Já estamos de volta. Obrigada pela companhia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O Salmon Group confirmou nesta quinta-feira que não vai mais usar o produto brasileiro para alimentar os peixes. A companhia responsável por 12% da produção de salmão da Noruega afirmou que a decisão não está relacionada às queimadas da Amazônia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a exportação de soja para a Noruega é pequena e que a decisão não afeta os produtores brasileiros. Nível dos oceanos aumenta 2,5 vezes mais rapidamente nos últimos anos do que há um século. Estudo da ONU feito por climatologistas considera irreversíveis algumas mudanças, como submersão de pequenas ilhas e o desaparecimento de geleiras. Segundo o trabalho, o nível do mar poderá subir mais de 1 metro até o ano 2100, mantido o atual ritmo de aquecimento global. Alerta que até meados do século, 1 bilhão de pessoas estarão vivendo em áreas costeiras sujeitas a inundações devido ao aumento do nível dos mares. E passa de 100 o total de praias do Nordeste atingidas por manchas de óleo. De acordo com o balanço divulgado pelo IBAMA, nesta quinta-feira, o material foi encontrado em 105 localidades de 48 municípios. A investigação do Instituto aponta que trata-se de petróleo cru, de origem ainda desconhecida. Uma análise realizada pela Petrobras identificou que o óleo encontrado não é produzido no Brasil. 11h35, para você que está chegando agora, vamos às principais notícias dessa manhã. É o nosso Top 10. Lava Jato. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota a favor de tese que pode derrubar dezenas de condenações da operação. Ex-PGR Rodrigo Janot diz que pensou em assassinar o ministro Gilmar Mendes dentro do Supremo. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, nomeia para a Secretaria-Geral do Ministério Público Eitel Santiago de Brito Pereira, ex-candidato a deputado federal. Sérgio Moro, ministro da Justiça, aposta no diálogo com deputados para recuperar parte do pacote anticrime. Ceará, operação policial detém 14 suspeitos de atuar na onda de violência no estado.
Economia, a Petrobras aumenta preço da gasolina em 2,5% nas refinarias. FGTS, Caixa Econômica Federal amplia a possibilidade de saques de até R$500 do fundo. Leilão de rodovia. Governo federal leiloa hoje a concessão da BR-364-365 entre Minas Gerais e Goiás. A acusação dos Estados Unidos. Casa Branca acusa o regime sírio de usar armas químicas. ONU na Venezuela. Organização cria missão internacional para investigar violações dos direitos humanos no país. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados divulgou o relatório com a denúncia que deu origem ao processo de impeachment. Vamos lá para Nova York. As informações são da Mariana Janjaco. Mariana, o que diz esse documento? Conta pra gente. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Olha, esse documento diz que autoridades da Casa Branca teriam tentado esconder o conteúdo da conversa pelo telefone entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esse relatório foi feito por um agente de inteligência que diz ter recebido informações de vários oficiais de que o presidente dos Estados Unidos estaria tentando usar o poder do gabinete para conseguir uma interferência estrangeira nas eleições do ano que vem. Então, esse agente de inteligência resolveu denunciar Donald Trump. Sobre essa questão de tentar esconder o conteúdo da conversa entre os dois presidentes, funcionários dizem que foram orientados por advogados da Casa Branca a armazenar a transcrição dessa conversa em particular, não no mesmo sistema de sempre, mas sim em um outro sistema eletrônico que é usado para armazenar informações sigilosas que podem colocar em risco a segurança nacional. Também, de acordo com o relatório, um dia depois dessa ligação telefônica, que aconteceu em 25 de julho, autoridades dos Estados Unidos teriam se encontrado com o presidente da Ucrânia para continuar discutindo os assuntos que foram falados ao telefone no dia anterior. O relatório também diz que o advogado pessoal de Donald Trump, Rudolph Giuliani, e o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, também estariam envolvidos nessa história. Aí, enquanto isso, o presidente Donald Trump nega todas as acusações, disse que a conversa com o presidente ucraniano foi totalmente apropriada, que não teve nada de errado ali, que são mentiras e que, na verdade, o Partido Democrata quer destruir o Partido Republicano. Mudando um pouquinho de assunto, o Pentágono anunciou que deve enviar mísseis e cerca de 200 militares para ajudar a proteger o território da Arábia Saudita. Isso depois, dos ataques à petroleira lá na Arábia Saudita. Os ataques que os Estados Unidos dizem ter sido de responsabilidade do Irã, e o Irã nega que tenha cometido os ataques. De qualquer forma, agora então o Pentágono deve enviar militares, deve enviar mísseis e também radares para ajudar a proteger o espaço aéreo ali da região da Arábia Saudita. Eu continuo de olho em tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Janjacomo. Combinado, obrigada, Mariana. A Delta anuncia acordo para comprar 20% da Latam por $1 bilhão e 900 milhões de dólares. A companhia norte-americana também se comprometeu a adquirir aviões do grupo chileno-brasileiro e ainda deve investir 350 milhões de dólares para apoiar a parceria estratégica. Em nota, a Delta enalteceu a operação e destacou que juntas as empresas vão oferecer voos para 435 destinos no mundo todo. Já a Latam diz que espera que o negócio melhore o fluxo de caixa e reduza a dívida futura da empresa. O governo federal estuda a construção de 6 usinas nucleares até 2050. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros. A novidade deve ser incluída no Plano Nacional de Energia, que está em fase final de elaboração. Barros informou ainda que a estimativa de investimento nas 6 usinas é de 30 bilhões de dólares. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que foi armado a uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes. A reportagem é de Afonso Marangoni.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, revelou que em 2017 teve a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que chegou a ir armado a uma sessão da corte e na antessala do plenário sacou uma pistola e a engatilhou. Em entrevista à revista Veja, Janot disse que naquele momento chegou ao limite e que não cometeu o assassinato por pouco. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E foi armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. O ex-procurador-geral da República disse que a mão de Deus o impediu de praticar o crime. De acordo com Rodrigo Janot, o episódio ocorreu no dia 11 de maio de 2017, depois que ele pediu a suspeição de Gilmar Mendes na análise de um habeas corpus do empresário Eike Batista. Janot argumentou que a mulher do ministro, Guiomar Mendes, atuava no escritório que advogava para o empresário. Para se defender na época, Gilmar afirmou que a filha de Janot advogava para a empreiteira OAS, envolvida na Lava Jato. Segundo Janot, o ministro difundiu uma notícia mentirosa sobre a filha, o que o tirou do sério. Esse episódio é narrado sem tantos detalhes no livro Nada Menos Que Tudo, que ele vai lançar na semana que vem. A obra narra histórias até então desconhecidas do período em que ele esteve à frente da PGR. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, divulgou na manhã dessa sexta-feira uma nota recomendando, em resposta a Janot, que ele procure ajuda psiquiátrica. Também confessou estar surpreso e lamentou a declaração do ex-PGR ao dizer que o país ficou refém de uma pessoa com impulsos homicidas. A Petrobras quer dar mais retorno aos seus acionistas. Vamos lá para o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. A Petrobras quer ser a melhor empresa de energia, dando mais retorno aos seus acionistas. Essa visão estratégica foi aprovada, na verdade ratificada, pela empresa que divulgou nesta quinta-feira detalhes sobre este olhar para o período 2020 a 2024. O plano de negócios com investimentos e desinvestimentos está no forno, está em fase de elaboração. Mas essa visão estratégica ficou bem clara, bem explicitada nesta quinta-feira em um comunicado divulgado pela Petrobras, que quer ser a melhor empresa de energia e também dar maior retorno aos seus acionistas. Uma filosofia que já tinha sido explicitada, vocalizada pelo presidente Roberto Castelo Branco, que traz essa mentalidade, seu tempo, de Chicago, da Universidade de Chicago e também da mineradora Vale. A Petrobras, segundo essa visão estratégica 2020 a 2024, vai focar na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. E, é claro, vai dar continuidade a seu programa de desinvestimento de ativos. Por isso, inclusive, está promovendo 2 PDVs, 2 programas de demissão voluntária. Um voltado justamente para esses empregados que trabalham em empresas que estão sendo vendidas ou que serão vendidas ao longo dos próximos meses, e outro voltado para o corpo corporativo, para o staff corporativo da empresa. A perspectiva, segundo fontes da Jovem Pan na Petrobras, é que milhares de funcionários possam aderir a esses 2 planos de desligamento criados, anunciados pela petroleira brasileira. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. E a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprova o uso da maconha medicinal no Brasil e texto vira projeto de lei.
A proposta é de 2016 e cobra a criação de uma legislação padronizada para a maconha e para o cânhamo industrial produzidos com finalidade terapêutica. O texto do senador Alessandro Vieira prevê que normas relacionadas ao plantio e à colheita sejam de responsabilidade de uma autoridade agrícola do estado. O parlamentar do Cidadania de Sergipe defendeu a sugestão da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, que a chama de marco regulatório. Este projeto não tem impacto nenhum negativo no tocante a tráfico de entorpecentes, a relaxamento moral, a favorecimento para o usuário, nada. Nós estamos abrindo as portas da ciência para tratar pessoas doentes. Segundo a proposta, a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico sobre medicamentos devem ser fomentados pelo poder público. Contrário à iniciativa, o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, tentou pedir vista e retirar a proposta de pauta. Nós temos relatos de outras dezenas de famílias que o THC fez mal, que o THC produziu problemas maiores que não resolveram o problema. Eduardo Girão é autor de projeto de lei que prevê a distribuição do canabidiol pelo SUS, mas a matéria não contempla outras substâncias a partir da maconha. A senadora Mara Gabrilli, que é usuária de um medicamento à base de cannabis, fez um apelo emocionado para que o parlamentar não impedisse a votação. Segundo ela, as famílias que precisam da maconha medicinal estão sofrendo e rejeitar a proposta seria virar as costas a essas pessoas. Mara, do PSDB de São Paulo, falou da própria situação e questionou. Se a gente aprovar um projeto permitindo só o canabidiol, esse medicamento que inclusive eu tomo, ele vai ser proibido. Isso assim vai fazer com que eu perca a minha força laboral. E, poxa, alguém aqui já viu eu alucinando em algum canto do Congresso? Alguém já viu eu falando besteira? Alguém aqui tem algum senão quanto à minha dedicação, à minha seriedade no meu trabalho? Outros parlamentares também se posicionaram contra o pedido de vista. Os parlamentares argumentaram que a matéria vai tramitar pelas comissões e que o debate do mérito ainda poderá ser aprofundado. 11h47, a Polícia Civil de São Paulo prendeu 3 homens envolvidos em um ataque contra um gerente de uma joalheria da capital paulista. A reportagem é de Natasha Mazaro. A Polícia Civil prendeu 3 homens envolvidos em um ataque contra um gerente de uma joalheria em São Paulo. A ação ocorreu na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Mas tudo começou bem antes, após uma falha no plano dos bandidos. Os criminosos sequestraram um funcionário quando ele saía de casa e o vestiram com um colete e um celular nesta quinta-feira. Segundo o delegado Danilo Alexíades, os bandidos ameaçaram o gerente afirmando que no colete havia explosivos. E falaram para ele, você vai entrar com esse explosivo aí no peito e caso você se negue ou acione a polícia, nós iremos acionar um dispositivo aí remotamente e você vai acabar morrendo. Então ele, com essa ameaça grave aí de morte, acabou anuindo aí a intenção dos criminosos. Após pegar as joias no centro, o gerente deveria encontrar os criminosos num local previamente marcado. No entanto, houve um desencontro e o trio fugiu sem levar nada em um carro roubado. Nesse momento, o gerente entrou em contato com a polícia, que ficou em alerta. O veículo utilizado pela quadrilha já era monitorado e foi localizado na região do Ibirapuera. Durante a fuga, os bandidos colidiram contra alguns veículos, atropelaram um motoqueiro e dispararam contra os policiais que revidaram. O grupo perdeu o controle e bateu contra a grade em frente ao obelisco. Um criminoso ficou ferido. Os 3 suspeitos foram presos. Foi então que os policiais descobriram o envolvimento do bando no roubo à joalheria. As joias estavam avaliadas em R$191 mil. O delegado Danilo Alexíades afirma que há uma semana o gerente percebeu uma movimentação estranha na loja e tudo indica que os bandidos já sabiam o que procuravam. Um elemento apareceu ali e ficou aproximadamente 2 horas olhando as vitrines e tirando fotos das vitrines, inclusive até o fechamento da loja.
quando esse elemento aí acabou indo embora porém o gerente ele afirma que essa pessoa que esteve na loja e possivelmente é um comparsa desses criminosos não é nenhum dos 3 que foi detido no dia de hoje. De acordo com a polícia, além dos 3 homens presos nesta quinta-feira, mais 3 pessoas estariam envolvidas no caso. Os criminosos responderão pelos crimes de tentativa de homicídio, extorsão, porte de armas de fogo, resistência e associação criminosa. Bom, vamos agradecer as informações da Natasha e vamos seguir agora ao vivo com a Vitória Abel, que traz o destaque para a gente da Ecorovias, da Ecorodovias, que venceu o leilão de concessão da rodovia BR-364-365, o primeiro do tipo do governo Bolsonaro. Bom dia para você, Vitória, tudo bem? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, eu estou aqui na B3, no centro de São Paulo, onde acabou de acontecer o leilão da rodovia BR-364 e 365, que liga aí Minas Gerais a Goiás, até o sul de Goiás. E justamente como você disse, quem venceu essa concessão da rodovia aí por 30 anos foi a Ecorodovias, porque ofereceu aí o menor preço de pedágio. Eu estou aqui ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que vai contar um pouco para a gente como que foi esse processo de concessão e a expectativa aí para esses próximos 30 anos, a expectativa de investimento. Muito bom dia, ministro. Seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Assim, ficamos muito felizes com o resultado. 27º leilão do governo Bolsonaro, 27ª concessão de ativo de infraestrutura neste ano, primeira de rodovia. Leilão que atendeu a toda a nossa expectativa. Nós tivemos novo entrante, tivemos um entrante tradicional, um resultado interessante. E o que a sociedade pode esperar é a melhoria da prestação de serviço para o usuário, sobretudo, uma melhoria da condição da rodovia no que diz respeito a pavimento, segurança, investimentos de ampliação de capacidade, serão terceiras faixas, serão duplicações, serão conclusão de serviços que estão inacabados naquela região há muito tempo. Então, a melhoria até da mobilidade dentro de algumas cidades como Uberlândia, e eu tenho certeza então que o resultado vai ser excepcional. Vão ser mais de 2 bilhões de reais investidos nessa adequação de capacidade, mais 2,5 bilhões na operação do serviço. Então, o que o usuário pode esperar é uma melhoria na qualidade daquele equipamento e da prestação de serviço. E nós teremos aí, no ano que vem, extremamente positivo também em termos de leilões. Estamos estruturando leilões de excelentes ativos e tenho certeza que nós vamos ainda ter um sucesso maior nesse programa de concessões. Com essa concessão específica, o senhor comentou um pouco na coletiva da expectativa de geração de emprego, Como que é isso? Quem está ali na região pode esperar uma geração maior de empregos? Como que vai funcionar isso? Com certeza, só de empregos diretos são quase 4 mil. Na questão da implantação das obras, mas isso acaba induzindo outras atividades na região, mexendo com o comércio, mexendo com a arrecadação de tributos. Naqueles municípios atingidos, são 11 municípios ao longo do segmento concedido. Então, tenho certeza que isso vai mexer com a economia local. Então, o usuário também pode esperar, e os cidadãos daqueles municípios podem esperar, um maior movimento no comércio, um acesso melhor ao emprego, uma melhoria no nível de renda, no termo de massa salarial. Então, acho que a concessão também é positiva nesse aspecto. Agora, para as próximas concessões, o senhor falou um pouquinho das próximas rodovias que já estão previstas. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Já nos próximos anos, quais são as próximas que estão previstas? E o investimento, o número de concessões? Olha, já no ano que vem a gente começa o ano com a concessão da BR-101 Santa Catarina. Na sequência, nós vamos colocar na praça concessões importantes para o agronegócio e que ligam também cidades importantes do Brasil. Teremos a 153 Goiás Tocantins, a 381 Minas, 262 Espírito Santo, a 116 Rio, com o arco metropolitano do Rio, desde de Itaguaí até Manilha, além de um pedaço da 116 Minas. Teremos a Rio Juiz de Fora, teremos a Nova Dutra, com um pedaço da Rio Santos. Então são algumas, a 163 Pará, são algumas concessões extremamente relevantes que irão ser licitadas já em 2020. E na sequência, 2021 e 2022, nós estamos estruturando mais 4.100 quilômetros de rodovias no Paraná e mais 7.200 quilômetros espalhados no Brasil inteiro, em todas as regiões. Nós teremos a 364 Rondônia, a 364 060 que vai de Jataí
até Rondonópolis, né, pegando um pedaço da 452, a 101 Nordeste, a 251 Minas. Então tem uma série de projetos no nosso portfólio que hoje estão sendo estruturados. Para a gente encerrar, ministro, eu não podia deixar de tocar no assunto Amazônia, que foi um assunto que o senhor comentou um pouco aqui na coletiva, da perspectiva do investidor que está vendo bem ainda assim a questão da Amazônia, a questão da preservação brasileira, e que o próprio Ministério tem projetos que se relacionam aí com o chamado mercado verde internacional. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, a gente está mostrando para o investidor que nós somos competentes nisso, nós sabemos conciliar preservação do meio ambiente com provisão da infraestrutura. Nós temos vários exemplos de empreendimentos assim no Brasil e há um cuidado hoje da nossa equipe até para acessar um novo mercado que está florescendo e que vai ser muito importante em termos de financiamento. A nossa preocupação de estruturar projetos que sejam sustentáveis. Então a gente está correndo atrás dos selos verdes, assinamos um memorando de entendimento com o Climate Bond Initiative, que vai nos atestar esse selo verde para cada um dos nossos projetos e obviamente esses projetos estão sendo construídos levando-se em consideração uma série de requisitos, de premissas ambientais sólidas, né? A gente vai mostrar que nós temos compromisso com essa área até para abrir os nossos projetos para o mercado verde. A gente vai em busca dos green bonds, dos green loans e vamos mostrar para todo mundo que nós somos responsáveis, estamos comprometidos com a causa do planeta, com a questão ambiental e vamos ser bem-sucedidos nisso. Nós vamos conciliar a provisão da infraestrutura e a preservação do meio ambiente. O senhor avalia que essas últimas polêmicas que ocorreram aí nos últimos meses, últimas semanas, não afetou, de certa forma, o relacionamento com os investidores, certo? De jeito nenhum, porque os investidores conhecem o que a gente faz, eles conhecem o Brasil, eles sabem da nossa responsabilidade, eles estão sentindo consistência no que está sendo feito, eles estão sentindo profissionalismo. É um investidor que pensa a longo prazo e que está sabendo desconectar essa guerra de narrativas da questão comercial que também está em jogo e está subjacente a essa guerra de narrativa, né? Então, nós fomos bem-sucedidos numa tratativa com a União Europeia. O nosso agro é muito forte, é um agro muito competitivo. Isso afeta o interesse de alguns países e é muito adequado, de repente, essa guerra de narrativas nesse momento, né? Então, eles estão sabendo enxergar isso e estão fazendo, né, gente muito experiente em termos de mercado e eles estão sabendo fazer essa análise e fazer essa separação. Muito obrigada, ministro. A gente conversou com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura. É com você, Adriana. Tá bom, agradecemos aí aparentemente as boas notícias. Obrigada, Vitória, e obrigada também ao ministro da Infraestrutura pela entrevista nesse Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ficando por aqui. Tenha uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Jovem Pan News.